Bem, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, Jesus está falando sobre os fins dos tempos, né? No verso do 24, verso 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerá essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos? Então eles estavam conversando a respeito disso, então eles estavam preocupados. Será que é isso? O Senhor já veio mesmo? Então, será que o que estava para acontecer já está acontecendo? Então, essa era a dúvida deles. E Jesus, então, respondendo aos questionamentos, né, ele conta 3 parábolas, né, dos servos, das virgens e dos talentos. Nas 3 parábolas, ele faz comparação entre pessoas. Ele mostra 2 tipos de pessoa. Nós temos hoje que ficar prestando atenção que tipo de pessoa que nós somos. Porque nas 3 ele faz. No primeiro, do servo, ele fala do servo fiel e do insensato, com o servo mau. Esse aí já está até fora, ele já não estava nem querendo saber, já estava fazendo tudo de errado mesmo, mas ele faz a comparação entre aquele servo fiel. Das virgens, as prudentes com as insensatas, que eu quero me ater, do servo bom e fiel que soube usar o seu talento, com o servo mau que enterrou o seu talento. Em todas essas parábolas, é a mesma mensagem. Ele avisa que vai se ausentar, fala, estou indo, mas ele vai retornar. Ele avisou, nas 3 ele avisa. Em todas as parábolas, ele leva mais tempo do que as pessoas estão imaginando, né? E as pessoas têm que saber que tem que estar preparado. A gente não sabe o dia nem a hora, né? Nenhuma delas mostra, e ele fala que ninguém sabe. Nem os anjos, nem ele, né? Somente o Pai sabe quando será esse retorno. Então, primeiro eu quero posicionar que nós estamos nesse retorno, sim. Por quê? Se nós fôssemos dar assim, uma pincelada lá em Gênesis, quando tinha aquela coisa maravilhosa do encontro de Deus com o homem e a mulher na virada do dia, Deus tinha uma intimidade com o homem e com a mulher, e ele tem esse prazer. Mas houve a desobediência, né? E o pecado entrou no mundo. Aí ele tentou por várias vezes, né, com homens, né, Abraão, com nações e tal, mas daí ele falou, não, tenho que mandar mesmo o meu filho unigênito. E ele veio. Ele veio, morreu, verteu seu sangue. E esse momento, antes dele verter o sangue, ele está conversando. Ele falou, olha, vou voltar. Espere. Porque os discípulos achavam que ele estaria vindo para derrubar Roma, né? Ou aquela maneira como Roma estava sitiando todos os judeus, fazendo algo que ninguém estava aguentando. Então Jesus fala, olha, vai acontecer tudo isso, eu vou ter que sofrer mesmo todas as retaliações, tudo aquilo que está escrito sobre o Filho do Homem. E ele passa por tudo isso que nós sabemos, e quem não sabe vai ter que ler muito mais ainda a palavra para saber, né? Mas eu creio que aqui temos pessoas que têm uma noção, mas se não tiver também, a gente depois vai poder ensinar umas às outras. Então, a parábola, a gente percebe que na parábola do servo mau, do capítulo 24, 48, olha o que ele faz, o que ele fala. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, o meu senhor está demorando, não vou nem ficar mais preocupado. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Então ele já largou de mão, ele não está nem um pouquinho preocupado. Então a gente logo percebe uma pessoa que é fiel e outra que não é. É bem
nível. Nós não estamos aqui tentando aprender para olhar para o outro não, tá? Eu quero que cada um pense assim, eu estou aqui ouvindo essa pregação, será que é para mim? Mas, vamos lá. Mas, quando se trata da parábola das virgens, vejam que todas estavam esperando ele voltar. Aparentemente, olhando, eram 10 virgens, elas estavam preparadas. Por que será que teve diferença, né? Quando eu li um trecho de um autor, que agora me falha a memória o nome dele, ele disse que as virgens que todas estavam dormindo, não significa que as 5 que eram prudentes eram super virgens, não. Elas eram pessoas normais, dormiam, comiam, trabalhavam, faziam tudo. Então aquele dormir não era um dormir de estar deixando, era um dormir do aspecto normal da vida da gente. Mas quando nós vemos que todas elas tinham sido convidadas pelo banquete. Então todas tinham ouvido o chamado de Jesus, vem, como Jesus faz sempre, vem, segue-me. Bem, mas aí acontece algo. E nesse momento, quando as virgens começam a perceber que é avisado que o noivo está vindo, 5 já levantam, estão prontinhas e as outras não. Mas eu quero então reforçar aqui o que faz uma pessoa estar preparada. São alguns itens que eu quero ressaltar aqui. Então, o estilo de vida dos fins dos tempos não é pela intensidade com que se faz alguma coisa, mas é com a constância dessa intensidade, essa constância. Então, porque a candeia é uma maneira de você carregar o óleo, mas é o óleo que é importante para colocar ali, senão a candeia vai ficar apagada, sem nada para ser de combustível. Então, o desafio na vida, para nós, o desafio hoje, não é começar com grande potência queimando e gritando, tô pegando fogo. Não, você pode começar, mas desde que você constantemente faça isso. Então a palavra para nossa época é constância. Essa palavra que ontem a pastora Edna veio e falou para mim, falou assim, nossa, é constância, você é uma pessoa constante, né, Nádia? Eu falei, é verdade. Eu não comecei a ler a Bíblia porque eu queria pregar. Não. Quando eu me converti, eu queria ler a Bíblia para conhecer quem era esse Jesus que eu antes achava que estava pregado na cruz. E eu fui numa reunião e me falaram, não, ele está vivo. Ele está aqui. Quem quer? Eu fui lá na frente, foi numa reunião da Donep. A Sandra estava lá e viu esse dia, né, Sandra? Você viu esse dia há 22 anos atrás, dia 10 de fevereiro. Eu vi um testemunho. Então, eu que não gostava de ler, eu falei, meu Deus, eu preciso saber quem que é esse Jesus, porque como assim ele está vivo? Eu sempre aprendi dos meus pais, né, que a gente usava ali o crucifixo, Jesus morto, machucadinho e tal ali. E não, a cruz está vazia. A cruz está vazia. Então, eu gosto de João capítulo 15, porque foi o capítulo que, depois de uns 3 meses que eu tinha me convertido, eu ouvi Deus falar comigo. Se foi audível mesmo, ou foi daqui de dentro, eu não sei. Só sei que eu chorei quase 24 horas.
porque eu estava lendo lá em João 15, que começa com eu sou a videira, deixa eu até pegar, porque o 16 que falou, meu coração, ele, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E eu estava lendo isso, e já era pela segunda vez que eu estava lendo o Evangelho de João, porque a pastora Marileia, na época, que estava me discipulando da Igreja Batista Monte Oreb, ela falou assim, olha, leia o Evangelho de João, é assim, a gente começa com o Evangelho de João, ele fala sobre o amor. Então eu vinha lendo tudo aquilo, e quando chegou no versículo 16, parecia que tinha entrado alguém na cozinha, que eu estava na cozinha da minha casa, e ele disse assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu achei que era eu que era buscadora, porque eu sempre fui buscadora em todos os lugares possíveis. Uma outra vez eu conto o meu testemunho mais detalhado, mas eu falei, meu Deus, ele estava, não fui eu que estava buscando, ele que estava, não fosse vós que escolhesse, foi ele que me escolheu, meu Deus, que coisa mais linda. E esse capítulo 15 fala mais de 10, parece que são 10 ou 12 vezes a palavra permanecer. Permanecer em mim, permaneçam em mim, permaneço, quer dizer, em todo texto aparece a palavra. Então significa, se Jesus está alertando a gente para permanecer, é porque pode ter alguma coisa que faz a gente sair de perto dele. Então, o que é que faz ficar ali perto de Jesus? É a palavra. Quando alguém vem falar assim, eu queria fazer, essa pessoa precisa expulsar o demônio e fazer um processo de libertação. Amém, a gente expulsa o demônio, faz ela confessar Jesus, e o processo de libertação é aqui, ó. Palavra. Se você não se alimentar, quem se fortalece é a carne. E aí você volta para as coisas naturais que você estava acostumado a viver. Mas não. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que estavam sendo chamadas de virgens. E elas tinham candeia. E no começo todo mundo estava com candeia acesa. Né? Então todas elas estavam muito empolgadas no começo. Quem já se sentiu muito mais empolgada no começo? Não vou pedir para levantar a mão, eu também não quero nem levantar, porque na verdade eu procuro sempre me fortalecer para não deixar o primeiro amor, porque uma das cartas lá que João em Apocalipse fala, volta para aquele primeiro amor, sabe aquela coisa assim, cada vez que você lia alguma coisa, você fala, meu Deus, parece que eu nunca vi isso, que coisa mais linda. E eu comecei a ler a palavra e a meditar na palavra, e faz 22 anos que eu sou convertida, e eu li já 23 vezes a palavra de Gênesis, Apocalipse, fora as leituras para estudar. Leitura mesmo para saber o quê? Porque isso aqui é uma carta. É uma carta de Deus para nós. Ninguém lê uma carta só um pedacinho. Você quer ler a história inteira. Alguém recebe uma... E ele é o nosso noivo. Se nós estamos apaixonadas, quando a gente está apaixonada, quanto que a gente ficava conversando com o namorado? Né? No começo do namoro, naquela época que não tinha celular, mas ele ligava de noite, depois das 10, que era mais barato, e ficávamos horas conversando. Tinha tanta coisa para dizer, tanta coisa para contar, né? Assim é com ele. Ele tem tanta coisa para contar para a gente. Então, mas daí... a palavra constância, eu quero que vocês façam o seguinte, não é para vocês agora, porque eu falei que tem que ser constante, vai chegar aqui e vai falar assim, eu quero ler 30 capítulos por dia. Não, eu quero que você diga assim, eu vou ler um capítulo 30 anos, todo dia. Essa é a constância, ler sempre. Jejum, eu nunca faço jejum, eu faço pouco jejum. Não, eu vou fazer 40 dias de jejum.
só água, agora eu vou ficar forte. Não, você vai morrer, porque não é assim que faz jejum. Não. Você vai falar assim, eu vou jejuar pelo menos uma vez na semana por 40 anos. Amém? Ou pelo tempo que a gente fica aqui, enquanto Jesus não voltar e levar a gente. Então isso chama-se constância. Porque tudo é bom, como tem gente que é muito bom de começar, mas não de permanecer, não de continuar. E nós precisamos uma constância com Deus. Um segundo estilo de vida que eu quero ressaltar, que não adianta, é o verso 8 do 24, volta lá para o 25, aliás. 25, verso 8. As insensatas disseram às prudentes, deem um pouco do seu óleo. Vejam que elas estavam sempre juntas, né? As insensatas, as prudentes, caminhavam juntos, passeavam juntos, saíam juntos, iam tomar café à tarde juntos, faziam reunião juntas. Mas umas eram sensatas, as outras eram prudentes. Então não adianta você andar com gente que está cheia de óleo. Porque óleo não se empresta. Quem tem que encher a sua candeia é você mesmo. Então não adianta eu falar para você assim, olha, eu vou orar muito por você. Eu posso orar muito por você, mas você ser crente 6 horas, sabe? 6 horas por mim, mas ela nunca ora. Vai lá colocar seu joelho. Tem um monte de pessoas aí que andam com calça rasgada. E eu falo, se a sua calça fosse rasgada, de tanto você ficar ajoelhada, aí sim valia a pena andar com essa calça rasgada. Eu brinco com os jovens que, nem só jovens que usam calça rasgada, né? Mas eu brinco, olha o seu joelho todo de fora que você rasgou de tanto orar, que benção, né? Mas não é, na verdade, não é assim. Então, às vezes você fala assim, puxa, eu sou neta da Dona Iracema. Estou livre, porque a Dona Iracema é uma mulher de Deus, né? Não adianta ser neta da... A neta também tem que buscar Deus. Minha esposa é uma bênção, ora muito. Coitadinho, lembra que quando falou, veio, pegou lá, um ficou na cama, o outro foi, um ficou no... Então não adianta andar só andar com... Faz bem andar com gente que busca, que está cheia de óleo, faz bem, porque ela te inspira. E quando você estiver fraca, ela vai te ajudar também, porque nem todo mundo que também está cheio do Espírito Santo está sempre bem. Tem um momento que a gente fica... o inimigo está sempre ao derredor querendo puxar o seu tapetinho. Então, na verdade, nós temos que estar sempre, mas tome cuidado. É bom estar com gente, é bom você estar numa igreja excelente, que tem um pastor, que tem uma palavra boa, mas você se alimenta só no domingo. É a mesma coisa que comer uma feijoada e depois passar a semana inteira sem comer nada. O que vai acontecer? Você não vai sobreviver. Então, orar sempre, jejuar constantemente, buscar intimidade com Deus na palavra, não é só ler a palavra. Talvez você até pudesse fazer. Bom, quando eu me converti, eu sempre falo isso para todas as pessoas. Outro dia mesmo atendi uma menina que veio aqui e ela aceitou Jesus no gabinete e eu imediatamente fui buscar um pão diário, um pãozinho diário, uma meditação diária, porque eu me converti ganhando um pão diário ali todo dia. Eu faço isso até hoje. Só que hoje, claro, eu faço outros tipos de devocionais um pouco mais fortes, mas esse dali foi assim, aquele start para fazer com que você leia uma palavra, um versículo bíblico, um textozinho maiorzinho e uma explicação. E aquilo, homeopaticamente, você está aprendendo a comer aquele alimento que vai te fortalecer a sua vida espiritual. Então, você sabe que você tem que ser constante, como é a primeira, e você tem que andar com pessoas, mas não basta andar com pessoas, você vai fazer só para trás. Quando você
olha para as candeias, né, que todas elas usavam candeia, sabe o que é candeia? Candeia é instrumento. Hoje, por exemplo, nós temos tantos instrumentos para nos ajudar, Bíblias com versões, uma diferente da outra. Bom, quem é mais tecnológico, você pega no próprio celular, você clica um versículo aí, aparece quase que em todas as versões, você pode ler simultaneamente, né? Eu ainda sou da velha guarda, eu fico com 5, 6 Bíblias abertas, assim, quando eu estou estudando, eu leio uma versão, eu leio na outra, eu gosto de um pouquinho mais de papel e caneta, né? E hoje, como eu estou falando com pessoas mais ou menos da minha idade, né, ou um pouquinho mais novas, ou mais velhas, eu não sei, mas eu acho assim que também o computador ajuda. Agora, os jovens ali já estão até rindo, sabe? Essas duas crianças aqui. Eu não sei, você também deve entender muito bem de tecnologia, mas eu ainda brigo um pouco com a tecnologia. Por isso que a própria Bruna me ajuda muito. Então, todas essas estruturas que na época talvez eles nem tinham tanto, né, no início da igreja. Hoje nós temos tantas coisas, escola ministerial, agora online, então a gente entra, faz a aula, tira dúvidas, tem ali pessoas que a gente pode mandar no Google, então, mas só que toma cuidado para quem que você pergunta no Google, né, porque ele pode responder alguma coisa que não seja. Mas você pode também fazer tanta pesquisa, quantas palavras tem com a mesma frequência, que mesmo no caso do capítulo 15, você vai lá, puxa as palavras permanecer para ver quantas vezes aparecem na Bíblia. Agora é tudo muito mais fácil. Então você vai sempre buscar. Tem pessoas que falam assim, eu vou mudar de igreja porque essa igreja não está me alimentando. Não é o caso de ficar mudando de candeia, não é a candeia que é mais bonitinha, mais redondinha, não, o importante é o óleo que você coloca dentro dessa candeia. Então tem gente que fala assim, eu vou lá porque aquela lá tem mais louvor, tem mais isso, tem mais aquilo. Não, tudo, em todos os lugares, você tem que saber que você tem que buscar e procurar e fazer e se preparar. Às vezes a gente vê alguém ali assim naquela salinha orando, né? E alguém depois fala, vai ver que essa pessoa aí vai pregar amanhã, por isso que ela está orando. Não, ela está orando porque ela está enchendo a candeia dela. Porque às vezes você pode dar uma oradinha, você até dá uma célula boa, você dá uma oradinha, você pode até fazer um discipulado legal. Mas depois você orou tão pouquinho que o olhinho que você colocou na sua candeia foi só para aquela coisinha mesmo. Mas tem gente que pode ser ali no estacionamento, que deve estar transbordando de óleo. Quando você passa perto, você se meleca de óleo. E alguém que às vezes se preparou, que não é o caso do André Leone, que eu sei, que se preparou só para louvar naquele dia. O outro que está tomando conta do estacionamento tem muito mais óleo na candeia do que o cara que está ali louvando, com louvor bonito, louvor. Mas ele tinha orado só para aquele pouquinho da vida dele. O que eu quero de vocês, meninas e rapazes aqui presentes, é que vocês orem, até falar assim, nossa, orei bastante. Nunca a gente consegue falar isso. Já alguém conseguiu falar, hoje eu orei demais? Não, nunca a gente vai orar demais. Porque ficar com aquele que a gente ama é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, eu até gosto quando as pessoas me passam, você ora por mim, eu anoto no papel, eu falei, mais uma coisa que eu tenho que fazer para entrar na presença do Senhor e ficar com Ele lá. Eu sei que eu vou falar de outras pessoas, mas que bom. Então, ficar com o Senhor. Na pandemia, eu fiquei bastante conectada com Deus. E meu marido falava assim, engraçado, você parece que está trabalhando mais agora na pandemia do que quando eu vinha para cá, ele não viu o que eu ficava fazendo, né? Ele só ia, eu voltava, depois quando eu chegava em casa ficava com ele, mas ali nós já estávamos 24 horas juntos, né? Então eu ficava num quarto louvando, ouvindo música e tal.
E eu fiz uma coisa que não é para me gabar, mas eu quero para falar para vocês como é maravilhoso. Eu falei assim: Senhor, eu sou tão abençoada, o Senhor é tão misericordioso com a minha vida. Eu quero fazer um propósito. Eu estava lendo Neemias e ele levantou um muro em 52 dias, né? Eu falei: eu vou fazer 52 dias de oração de madrugada só para louvar ao Senhor. Eu não precisei colocar um único dia sequer o relógio para despertar. 3 horas da manhã, sentia o toque do Espírito, eu ia lá para o quarto, colocava um louvor e ficava 1 hora louvando, agradecendo. Tentando não pedir, mas às vezes a gente é tão pidona, né? Que eu acabava pedindo. Todo mundo é pidão, né? Ainda mais para o nosso Pai. Então eu disse assim um dia: ai, Senhor, eu queria tanto que o Senhor... Eu até contei isso no Envisionados. Eu queria que o Senhor me desse assim um sinal hollywoodiano, sabe? A gente não quer essas coisas. Não sei vocês, eu peço, sabe? Eu peço tanta coisa para Deus que Ele fala: meu Deus, é gulosa meu, né? Que eu peço todos os dons, eu quero tudo. Aí eu abri a janela assim, estava uma noite linda. Eu falei: podia sair um raio no céu. Eu fiquei 20 minutos cantando um louvor, olhando para o céu. E aí, o que aconteceu? Nada. Não apareceu. Mas eu estava com um laptop, com um louvor para orar. Sabe aqueles louvores que ficam só musiquinha e tal? E estava passando flores, só passando coisinha assim, rosas se abrindo. De repente veio uma noite escura e 2 raios. Eu falei: obrigado, o Senhor não fez do jeito que eu pedi, o Senhor fez do jeito que o Senhor quis. Eu falei: obrigado, Senhor. Eu falei, olha, eu fiquei tão emocionada, porque não era para estar ali aquele raio. Eu estava tocando um louvor bem suavezinho, de repente uma foto escura com 2 raios assim. Então Deus gosta de fazer alguns mimos, né, pra gente, e Ele faz. Bom, então vamos lá. Na primeira, que nós temos que ser constantes. Segundo, nós temos que encher de óleo. Ninguém vai encher sua candeia se não for você mesmo. Você que tem que buscar, meditar, você que tem que orar, você que tem que andar com as pessoas e buscar dela, copiar as pessoas que buscam mais, é você. Um outro estilo de vida dos finais do tempo tem a ver com uma palavra-chave que está logo em seguida, uma palavra muito complicada. Eu achei complicada, vocês acham que vão achar também. Elas perguntaram assim: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. O que as prudentes responderam? Não. Essa é a palavra. Essa é a época do não. Você já viu aquela série que saiu da Netflix? Não. Você já viu aquele jogo novo que você fica quase 2 horas para tentar passar de fase? Não. Você quer passear comigo e dormir até mais tarde, amanhã a gente não? Não. Nós estamos nos enchendo de coisas que nós temos que aprender a falar não, porque está tirando o nosso tempo de ficar com Deus. Aprenda a falar não para as coisas que te tiram do sim que você tinha que dar para Deus. Não. Você tem que aprender a remir o seu tempo. Os seus nãos é que revelam quais são as suas prioridades. Nós precisamos cuidar de tudo da nossa vida. Então, eu levanto cedo, mas eu não vou dormir tarde. Se tiver que fazer uma visita numa célula, eu vou lá na célula e às vezes no final ficam comendo e conversando e vão ficando até mais tarde. Gente, tem que pegar João 7,53, que Jesus disse: e todos foram para a sua casa. Porque se você ficar até mais tarde, você vai dormir muito tarde
E se você no outro dia tinha que levantar cedo para fazer seu devocional antes de trabalhar, você não vai conseguir. E aí você vai trabalhar o dia inteiro e quando você chegou à noite você já está cansado, você não falou com Deus. Aprenda a falar não. Aprenda a dizer sim para as prioridades. É tempo de buscar incessantemente ao Senhor. É tempo de estar com Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Conforme você mostra para os outros da sua casa como é que você gasta o seu tempo, é que as pessoas vão perceber a diferença da sua vida. Novela, Big Brother, isso eu não vou nem falar, porque isso aí a gente já está careca de saber. Falar não para coisas do tipo roubar, mentir, isso aí também. Eu estou falando para pessoas que já sabem que tudo isso é não. Eu estou falando coisas até porque é pecado assistir uma Netflix? Não, não é. Mas você começa a assistir uma série, depois você emenda numa outra série. Quando você vê, você ficou até madrugada. Não é? Então toma cuidado. Você pode assistir um filme? Claro que você pode. Meu Deus, ninguém está falando nada de... Eu não sou nenhuma careta, não. Às vezes meu marido fala assim: olha, assisti um filme lindo ontem à tarde e tal. Ele fala: vamos assistir comigo? Eu falo: vamos, eu vou assistir com ele. Agora, pegar a série. Tem gente que já assistiu todas as séries do Netflix. Agora você pergunta: esse ano aqui você já começou a ler a Bíblia? Já leu pelo menos alguma coisa do Novo Testamento? Algum provérbio? Um salminho? Ah, não tive tempo ainda não. Ah, correria, eu estava viajando, eu fui viajar, eu estava de férias. Não fez nada. Remira o tempo. Faça o que é prioritário. Prioritário é buscar Deus. Por quê? Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Todas significa todas. Ele está sabendo do que a gente precisa. E o último estilo de vida dos finais do tempo significa que ter muita informação de Jesus não significa que você conhece ou que Ele te conhece. Porque Jesus falou assim: não vos conheço. Então tem gente que busca muita informação de Jesus, lê um monte de livro de outras pessoas que escreveram sobre as palavras de Jesus, mas não lê na Bíblia. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele está dentro de você se você convidou Jesus para ser dono da sua vida. Quando você lê a palavra, se você não entender, o Espírito Santo te revela. Mas você tem que estar interessada. Quando você vai ler a palavra, você ora antes. Fala: Senhor, eu vou meditar aqui no Novo Testamento. Eu vou começar lendo por Mateus. Fala comigo. E Ele vai falar. Ele tem prazer em falar com você. Porque às vezes você lê um livro de santas pessoas explicando certas coisas. E eu pergunto assim: esse ano você já leu a Bíblia? Não, mas já leu 300 outros livros. Não que seja errado ler os outros, você pode ler, desde que você também leia a Bíblia. No começo eu só li a Bíblia. A pastora Marileia, eu gosto de falar dela porque ela foi assim um marco na minha vida. Ela não ficava insistindo ali, eu fazia todas as liçõezinhas que ela me dava de ler palavra. E olha, como eu disse, eu era professora de matemática, eu não gostava daquilo não, mas eu me apaixonei pela palavra. E eu posso dizer sem medo de errar, desde o dia 10 de fevereiro de 1999 até hoje eu não passo um dia sequer sem comer da palavra. Tem dias que eu como mais, tem dias que eu como menos. Mas eu não deixo de daquele dia ter feito a minha meditação. Tanto é que o meu pão diário é a minha agenda. Para colocar os aniversários das pessoas que eu tenho que lembrar, dos compromissos que eu tenho, um médico marcado, eu vou lá e já marco ali, é a minha agenda, porque aquilo é a primeira coisa que eu faço no dia. Então, nós sabemos que buscar a Deus requer um esforço, mas que é um esforço prazeroso. Porque
estar ao lado do Senhor é algo sensacional. Você não precisa ser especialista em saber das coisas. E às vezes é especialista de coisas inúteis. Mas você precisa saber quem é Jesus. Da onde ele veio. Porque ele disse, eu vim do Pai e para o Pai eu irei. Eu vou lá preparar lugar para você. Então você tem que saber isso. Tem tanta coisa linda que nós temos que... Mais de 7.000 promessas, elas são todas suas, mas você as conhece? Quando você lê, você fala, isso aqui é para mim. E quando tem alguma coisa também que é errada, isso é errado, eu achava que era certo, então eu vou me corrigir também. Porque a palavra é um espelho, para você se espelhar. Feche seus olhos. Vamos orar agora. Eu não sei quanto que você dá do seu tempo para Deus. Ser íntimo é sempre estar junto. É conversar com Ele o tempo todo. Já pensou se você está com seu marido do lado, levanta e você não fala nem bom dia para ele? É assim que o Espírito Santo pode se sentir se você levanta, vai no banheiro, escova o dente, nem fala nada, mas você tem que gostar das coisas que ele gosta. E quando a gente ama alguém, a gente quer saber o que ela gosta, para fazer para ela o que ela gosta. É assim que Jesus, quando veio, fez e mostrou para todos nós como nós deveríamos viver. Você vai falar, mas ele era Deus, mas ele era homem. Ele chorou, ele sofreu as maiores dores, verteu seu sangue na cruz. Sabe por quê? Porque ele ama você, ele ama a mim, e ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. E você vai dizer assim no seu coração, Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor quer ter intimidade comigo para me levar para o Pai. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se você nunca fez esse convite para que Jesus venha morar no seu coração, faça agora. Fala, Senhor Jesus, more no meu coração. Muda a minha vida. Muda todo o meu ser, porque eu quero agradar a Ti. E nós oramos em nome de Jesus.